nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, com alegria iniciamos esta semana, nesta segunda-feira, dia 26, tendo a alegria de poder celebrar a memória de São Joaquim e Santa Ana. Quem foram? Joaquim e Ana são os pais de Maria, portanto, os avós de Jesus. Santa Ana é cultuada no Oriente desde o século VI e no Ocidente a partir do século X. São Joaquim, por sua vez, recebe veneração dos fiéis desde o século XIV. Valorizemos com atenções e afetos todos os avós de nossa sociedade. Hoje rezamos por todos eles. Ouçamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, conforme ouvimos, o Evangelho de hoje é muito breve. Poucas linhas que nós ouvimos, mas que revelam uma grandiosidade que nós precisamos compreender. Jesus está falando aos seus discípulos sobre o reino que está chegando. E vai dizer que a sua instauração se realiza mediante aqueles que veem e conhecem os seus ensinamentos. Portanto, se nós temos a intenção, ou se em nosso coração existe o desejo de que o reino de Deus aconteça entre nós, precisamos verdadeiramente ter os olhos da fé para ver Jesus presente na palavra, presente na Eucaristia, presente nos irmãos, conhecer profundamente a sua palavra. Aí nós podemos ser participantes do reino, porque nós vamos colaborar com a sua instauração. A palavra de Deus de hoje nos convida a ter olhos para ver e ouvidos para ouvir os ensinamentos de sabedoria e bondade deixados a nós como herança pelos que viveram na fidelidade ao Senhor. Viver aquilo que nos foi deixado com sabedoria. Nós recebemos uma grande herança daqueles que não viram, que não ouviram Jesus, não tiveram oportunidade de ver, não tiveram oportunidade de ouvir, mas nos deixaram uma grande herança. E nós precisamos acolher com sabedoria esta herança e termos uma fé consciente, fé
consciente. Crer em Jesus, crer em sua palavra, ter esta fé consciente, não pode ser um fato momentâneo na nossa vida. Hoje eu acredito, amanhã não acredito. Se hoje está tudo bem na minha vida, eu acredito. Se amanhã não está, eu vou duvidar de Deus. Que fé é esta? Precisamos de uma fé consciente, que vamos passar por alegrias, tristezas, dificuldades, mas juntos nós venceremos porque o Senhor está conosco. Precisamos para isso ter uma docilidade para acolher a palavra de Deus. Docilidade para acolher a boa nova, aderir à mensagem, não superficialmente, mas de uma maneira autêntica, profunda, que faça de fato ocorrer uma transformação em nossa vida. Vejam que no Evangelho Jesus diz aos discípulos: felizes sois vós. E nós podemos dizer a mesma forma: bem-aventurados sois vós. Por que são bem-aventurados? Por que são felizes? Porque eles veem o que outros não conseguem ver. Porque eles admitem na fé e na esperança o que alguns não aceitam. Quem somos nós diante dessa reflexão? Será que podemos ser também bem-aventurados? Sim, claro que podemos ser bem-aventurados, mas é preciso admitir na fé e na esperança o que muitos hoje não aceitam, que é a pessoa de Jesus, que veio ao mundo para nos salvar, que deu a vida por todos nós. Existem aqui dois verbos que nós precisamos aprofundar, que é o ver e conhecer, e por consequência disto, ouvir. Eu preciso aprender a ver Jesus. Eu preciso aprender a conhecer Jesus, para que aí eu possa ouvir Jesus. Vamos nos colocar dentro desta dinâmica que nos ajuda a vivenciar esta fé autêntica, profunda, e não ter uma fé superficial, como se fosse um verniz que qualquer arranhão estraga. Não pode ser assim. Temos que ser autênticos. E aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia deve ser vivenciado com amor, com docilidade, para que não se acabe em nós jamais a esperança. E quem espera em Deus jamais se decepciona. Jamais. Quem espera do humano corre o risco das decepções. A esperança no Cristo, a esperança em nosso Deus jamais nos decepciona. Eu vou agora dar a bênção aos idosos. Se tiver algum avô, alguma avó, algum idoso que esteja ouvindo, eu vou dar esta bênção, porque no dia em que celebramos esta memória de São Joaquim e Santa Ana, os pais de Nossa Senhora, os avós de nosso Senhor Jesus Cristo, nós rezamos por todos os idosos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, em vós vivemos, nos movemos e somos. Nós vos louvamos e bendizemos por terdes dado a estes vossos filhos e filhas uma vida longa, com perseverança na fé e em boas obras. Concedei que eles, confortados pelo carinho dos filhos, netos e amigos, se alegrem na saúde e não se deixem abater na doença, a fim de que, revigorados com a vossa bênção, consagrem o tempo da idade madura ao vosso louvor.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E seja feliz.